Meus queridos, mais uma vez aqui com o brabo do aquapaisagismo, Diegão, da Green Art. Boa noite, ou bom dia. Ou bom dia, ou boa madrugada. No momento você vai assistir esse vídeo. Exatamente. Mais uma vez, videozão sobre plantado. Estou estudando bastante plantado e aprendendo bastante com esse cara aqui. Nada mais justo do que trazer esses conteúdos que eu estou aprendendo para vocês aqui no YouTube também. E hoje o conteúdo é bem diferente. Vamos falar algumas coisas assim, quase que inéditas aqui pelo YouTube. Principalmente sobre essa questão da diferença que eu estava conversando ainda agora com o Diegão aqui, de aquários com injeção de CO2 e aquários sem injeção de CO2. Vamos dar uma repaginada monstra nesse aquário aqui, que inclusive tem um beta aqui dentro. É um comunitário com um betinha, ele deve estar lá para trás, daqui a pouco ele aparece aqui na frente. Mas vamos dar uma boa de uma repaginada aqui nesse aquário e vamos mostrar tudo para vocês aqui hoje, né não, Diegão? É isso aí, Matheus. Então assim, pessoal, vamos começar falando desse aquário aqui. É um aquário, olha ali o beta ali, ó. Olha lá no cantinho. É um beta pra cá, esse daqui já é um beta... Ó. É o estressadinho, ele é bem mais ágil, né, do que os betas esplêndidos, beta palhaço aí que chamam, né. Um betinha bem bonito. Vamos lá, Diegão, fala aí. Então, Matheus, esse aquário aqui, ó, as dimensões dele, 35, 35, 30 de altura, tá? É quase um cubo. Quase um cubo. Eu gosto de trabalhar a altura um pouquinho mais baixa, né? Porque por mais que você tenha um aquário cubo, digamos que isso aqui fosse um 35, 35, 35, dá sempre a impressão de que ele é mais alto do que largo e comprido. Fica parecendo um charutinho, né? Então geralmente eu peço para fazer sempre com altura um pouco mais baixa, né? Iluminação está sendo tocada aqui por uma Quirirus, tá? É uma Quirirus modelo RGB. Ela é bem fininha, né? É uma RGB antiga. Ela tem espectros de cores diferenciados, né? A gente tem os tons de vermelho, os tons de azul, os tons de branco e os tons de verde. Uma luminária muito boa, adequada para esse tamanho de aquário. Filtrinho, um Hang-On da Eheim Liberty, modelo 75, é o menorzinho. Ali dentro eu tenho mídia biológica e uma barreira de filtragem mecânica. Na verdade, Matheus, o refil dele, cara, não é mais, tá? O original. Eu tirei porque aquela esponjinha deteriorou e aí eu fiz uma adaptação aqui com essa espuma que eu coloquei aqui, mas ela tá até já bem sujinha. A gente vai fazer manutenção nesse filtro hoje também. Vamos falar aqui da composição desse layout. Eu tenho aqui um substrato cosmético, né? Um substrato que não tem função nutritiva nenhuma para as plantas. É uma areia duna, uma areia bem fininha, bem clarinha. Eu estou cogitando fazer uma jogada nesse substrato aqui também e misturar com uma areia um pouquinho mais escura. Essa daqui, ó, por exemplo, tá? Então eu vou fazer uma adição dessa areia aqui para dar uma escurecida. Então, inclusive aqui, ó, aquário de neocaridinas, que em breve tá bonitinho, hein? Estará entrando os moradores aí nele, mas vamos lá. A gente tem ali algumas rochas de rio, né? São seixos de rio, aquelas rochas mais arredondadas, tá? Um aquário bem simples. Eu tenho também alguns troncos, tá? Aqui, ó, eles estão lateral, ali cobertos por alga. A gente já vai entrar nesse detalhe já. E eu selecionei algumas plantas aleatoriamente. Eu coloquei aqui algumas anúbias. Essa aqui é a anúbia nana tradicional. Já cresceu bastante. Esse aquário está com 6 meses de montado. Eu tenho aqui higrófila. Essa planta com a folhagem mais larga, aí, folha mais clara, né? Uma cor mais clara. E ali atrás eu tenho algumas plantas de caule. Eu tenho bacopa, eu tenho rotala, eu tenho algumas ludivijas, né? Mas percebam que esse aquário ele está passando por pequenas dificuldades no que diz respeito às plantas, tá, pessoal? E tenho aqui alguma coisa flutuante também, Matheus. Isso aqui o pessoal chama popularmente de lentilha d'água, tá? É uma planta que reproduz com uma velocidade muito rápida. E aqui, essa plantinha aqui é a Phyllanthus fluitans. O pessoal chama ela de Red Roof por conta da raiz dela adquirir uma tonalidade mais avermelhada, tá? Então, essas são as especificações desse aquário. É um aquário que, como vocês podem perceber, não está sendo injetado gás carbônico, né? E aí, aonde eu queria chegar, né, com relação ao aspecto das plantas. Apesar de possuir substrato fértil ali na parte de trás,
né? Eu estou usando um substrato fértil ali na parte de trás. Qual substrato tá usando ele aqui? Esse eu peguei o da Oceantec, Matheus. O substrato do Oceantec. Que é aquele ali no caso, isso, né? É bem o famoso, Plant Grow, né? Esse aqui. Isso aí. Tá? Um substrato bem famoso, muito procurado inclusive. E muito bom, né? Um substrato que eu já usei em diversas montagens. Digamos que tem um excelente custo-benefício. Exatamente, não tenho o que reclamar dele não, tá? Pelo contrário, todos os aquários que eu fiz, eu obtive sucesso. Então assim, retomando, é um aquário que não possui injeção de gás e está sendo tocado somente por fertilização, tá? Se você quiser mostrar aqui, Matheus, a gente tem aqui uma tabelinha aqui, ó. tradicional que eu costumo deixar, né? Então essa é a rotina de fertilização desse aquário. As plantas elas conseguem se manter vivas, né? É um aquário que a gente não pode dizer que esse aquário está feio, né? É um aquário que tá bonito, só que é um aquário que poderia estar em condições muito melhores, né? Se a gente estivesse fazendo uso de gás. Ele tem uma iluminação boa, ele tem uma filtragem boa, a gente tem uso de fertilização líquida, a gente tem uso de substrato fértil. Então o que falta para esse aquário aqui se tornar um aquário, um esplendor muito melhor para as plantas, é o uso de gás, né? Que é o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou fazer uma adaptação ali para poder puxar uma fonte de gás carbônico injetado. O que eu pretendo fazer aqui a nível de modificação? Como eu disse, essas plantas estão bem sofridas, né? Então provavelmente eu vou remover praticamente 80, 90% dessas plantas de caule que estão muito afetadas, né, por algas. Aqui nas anúbias eu vou fazer umas podas para eliminar essas folhas mais antigas que também estão mais acometidas por algas, tá? E vou fazer um novo plantio. Como eu disse, vou tentar dar uma modificada, uma escurecida mais aqui nesse substrato. Limpeza das rochas. Os troncos, eles estão com... Se você puder mostrar aqui de lado, aqui Matheus, tá bem esverdeado. Tá bem verdinho, mas assim, não é uma alga que me preocupa muito, tá, pessoal? Então provavelmente eu não vou ficar tentando escovar a ponto de deixar limpo esse tronco. Tá? Eu vou deixar que essa alga naturalmente ela vá regredindo ao longo das semanas, que é o que vai acontecer a partir do momento que a gente começar a usar o gás. E se a gente começa a favorecer as plantas, a gente acaba desfavorecendo as algas, né? O aquário ele funciona como uma guerra de competição, né? Se as plantas elas estão fragilizadas por algum motivo, as algas elas vão se aproveitar disso e vão começar a se desenvolver. Se a gente tem as plantas mais fortes, é justamente o contrário, né? As algas elas começam a não conseguir consumir nutrientes, porque de fato não vai sobrar, né? E é basicamente isso que o gás carbônico faz, né? Ele ajuda acelerando o metabolismo das plantas e favorece com que elas consigam ter uma melhor absorção dos nutrientes, né? Eu sempre costumo dizer que o uso do gás ele facilita tudo na vida de um aquário plantado, né? E assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças você fazer uma injeção de gás carbônico, seja por qualquer fonte que seja, né? A gente hoje em dia tem diversas maneiras de injetar gás carbônico no aquário, desde cilindros pressurizados até misturas de fermentação biológica para gerar gás carbônico, né? Então assim, eu diria que tem gás carbônico aí para todos os bolsos. É claro, um vão dar menos trabalho, outro vai dar mais trabalho, mas você consegue ter um aquário belíssimo se você injetar gás carbônico e tiver uma sabedoria também, né, pessoal? Porque assim, às vezes você está injetando a quantidade errada, ou está injetando muito pouco, ou está injetando quantidade absurda, né, e corre risco de matar os animais, enfim. Inclusive, mais pra frente a gente pode trazer um vídeo falando sobre a principal diferença entre esses CO2 de fermento biológico, esses mais caseiros, e o CO2 de cilindro mesmo, né? Sim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, Matheus, explicando pra galera, né, e até desmistificando algumas coisas, né? Porque às vezes a pessoa acha que usar o gás carbônico é algo extremamente complicado e complexo e na verdade ele só facilita tudo. Eu acho que isso aí são informações que devem ser passadas, que às vezes a pessoa não tem sucesso no aquário plantado, né? Porque talvez não esteja usando o gás da forma correta, ou porque talvez nem usa, ou porque talvez nem conhece. Às vezes a informação não é passada. Nossa missão aqui é essa, tentar fazer com que as pessoas recebam essas informações aí para ajudar o crescimento do hobby no geral. A única coisa que eu não falei, pessoal, foi da fauna que compõe esse aquário. Com a exceção daquele beta que o Matheus mostrou no início do vídeo, todos os outros peixes que estão aqui são da família dos platis, né? Esses são peixes poecilídeos, né? São primos próximos aí dos guppies,
que também é um outro grupo de poecilídeos. São peixes que se reproduzem bastante. Esses menorzinhos aí que vocês podem ver passando, são peixes que nasceram nesse aquário e foram se desenvolvendo de forma natural, tá, pessoal? A gente não fez nenhum controle no sentido de separar eles e depois recolocar, né? Funcionou mesmo como se fosse um microecossistema. São filhotinhos que conseguiram realmente se esconder nas plantas e escapar da predação até se tornarem um pouquinho maiores e não serem mais ameaçados pelos peixes maiores, tá? A gente tem diversas variações aqui, né, de cores. São um grupo de peixes que, apesar de serem da mesma espécie, a gente tem diversas linhagens aí, né? E eles conseguem se reproduzir entre si. É claro que com isso a gente vai perdendo um pouco do padrão, e os próximos filhotes que nascerem já devem nascer com cores talvez totalmente diferentes, né, dos pais. Mas são peixes que eu gosto bastante, assim, da família dos poecilídeos, são os meus favoritos. Foi o peixe que eu escolhi para colocar nesse aquário. E assim, é um peixe colorido, bonito, que às vezes as pessoas nem valorizam muito nas lojas, mas eu acho que ele estando no aquário certo, na condição apropriada, ele pode ser um animal belíssimo, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo. E agora bora meter a mão na massa. É isso aí, galera. Vou começar aqui. Basicamente eu vou selecionar ali as plantas que eu quero. Eu vou começar baixando um pouco dessa água, tirando ali o filtro, chegando a luminária ali um pouco para trás para me dar mais liberdade. Eu vou dar uma diminuída nessas plantas de superfície que já estão fazendo bastante sombra. O Matheus vai provavelmente fazer aquela mágica dele aí para vocês conseguirem acompanhar esse trabalho aqui, que vai ser provavelmente um trabalho aí de pelo menos 1h30, né, em alguns minutos aí no vídeo. A magia da internet para vocês conseguirem pegar. Depois a gente volta e fala para vocês o resultado final, mostra como é que ficou esse aquário. Bora lá. Diegão, finalmente pronto. O poder da força. Cara, como é que você conseguiu, cara? Você começou com uma camisa e terminou com outra. Você vê, né, como é que acontece essas coisas aqui. Artista é outro nível, né? Ele vem preparado com várias roupas pro set de gravação. O cara é brabo. O camarim é recheado. Exatamente. Recheado. Faltou só a maquiagem, mas vamos lá. E aí, Diegão, o que rolou aí? Matheus, rolou aquele upgrade que a gente falou. Como eu disse, eu fiz aqui, ó, uma adição de um substrato novo. Essa areia, eu sou suspeito para falar, pessoal, porque eu gosto bastante dela, né? Eu já tinha usado ela ali no outro aquário e decidi colocar aqui também, porque a que estava aqui anteriormente ela era toda branca. Né? Então, além dela não dar um aspecto tão natural, ela tem um inconveniente de sujar bastante. Sim. Porque acaba que as algas se estabelecem ali, né? E não tem jeito, ela fica com
uma coloração esverdeada com o tempo. Essa também fica, mas ela disfarça mais porque ela tem diversos minerais aí na composição, tá? Eu gostei bastante disso aqui, cara. As anúbias, né, aí na frente, eu fiz pequenos ajustes, né? Eu tirei as folhas que estavam um pouco mais afetadas com as algas, certo? Mas estão na mesma posição, eu não modifiquei o local delas. Aquele tronco lá, eu falei que também não ia mexer, aí ainda com as algas, mas eu vou preferir esperar essas algas regredirem naturalmente. O outro tronco aqui eu dei uma reposicionada, tá? Para fazer uma espécie de acabamento aqui nessa lateral. Antes esquerda. ele tava lá atrás, né? Isso, tava lá atrás. Ele fica também um pouquinho para fora d'água. E eu fiz a adição de algumas plantas novas ali atrás, tá? Mudei totalmente a flora desse aquário. Essa é a Ludwig glandulosa que tu botou aí? Não, eu tenho... Quase acertei. Quase acertou. Aqui na parte da frente, Matheus, essa planta mais baixinha aí, logo atrás da núbia, ela é a Alternanthera Reinecke Mini, tá? Uma planta que fica bem vermelhinha, uma planta bastante usada aí pelos aquapaisagistas. E lá atrás eu tenho 3 espécies. Ludwigia brevips, que é essa mais alaranjada, tem uma bem ali no meio, bem bonitona, não sei se você consegue pegar no detalhe. Sim, dá pra ver ali. Tá. Vou botar aqui um zoom. Isso, essa aí mesmo, bem ao centro aí. Aquela que é mais avermelhada lá atrás também é uma Ludwigia, só que é a Ludwigia SP Red. E as verdes, que também estão misturadas lá, são as Rotalas Green, né? Então eu usei essas 3 espécies lá atrás, 4 com a Alternanthera, né? São plantas que têm um crescimento parecido. Eu quis me preocupar com isso, porque às vezes você tem uma planta que cresce muito mais rápido do que a outra. Então, além de dar mais trabalho no momento da poda, ela acaba que fica destoando um pouco. Então foi isso, basicamente os ajustes que eu fiz. O aquário tá aí, como vocês podem ver, né? Os peixes estão aí muito bem, por sinal. Eu não fiz a retirada dos animais, todo o procedimento foi feito com os animais aí dentro. Ao longo do vídeo vocês vão ver que eu tirei água algumas vezes do aquário e fiz reposição. Essa reposição ela é feita com uma água nossa aqui da Ecotop, é uma água já tratada, né? Ela já vem com um pH adequado, sem cloro, né? Então a gente tem uma liberdade maior para fazer isso. Se for fazer em casa, tem que tomar mais cuidado, tem que ter o cuidado de ficar adicionando o condicionador de água. Dá para fazer, mas exige de uma experiência um pouco maior do aquarista. Então vamos lá, só para recapitular aqui também, para finalizar. Rochas, são seixos, né? Seixos de rio. São os seixos de rio, rocha, chamam de seixo rolado, né? São rochas grandes. Também não mexi no posicionamento delas. Manteve a mesma coisa. Mantive a mesma coisa. E lá atrás, na bomba, você colocou essa mangueirinha preta, que entra aí no aquário, que é a mangueirinha do cilindro de CO2, né? Eu tô usando um gás carbônico de fermentação, mas eu vou fazer a inclusão de uma peça ali para usar do cilindro pressurizado, porque eu não estava com essa peça aqui no momento, né? Então eu parti para um gás de fermentação para manter essas plantas aí com saúde, né? E dar pelo menos um aporte de gás carbônico aí nesse momento, enquanto essa peça não chega. Por isso que vocês estão vendo aí também a injeção, do nada saem umas bolhas aí da bombinha. Isso. É uma sálvula essa bomba, é isso não? É uma sálvula Betemini, né? Uma sálvula Betemini. Isso é benéfico, tá, pessoal? A circulação de água em todo o aquário, né? Em qualquer aquário, ela é sempre benéfica, porque você acaba evitando aquelas zonas de pouca oxigenação, onde vão se estabelecer ali bactérias anaeróbicas que causam um mau cheiro, né? Então, você ter uma circulação boa de água no teu aquário é muito benéfico. Eu já vi em algumas ocasiões até se criar cianobactéria, né, em regiões com pouca circulação, ainda mais em aquários plantados, né, que tem bastante nutrientes. A ciano, ela adora isso, né? Ela forma aquela película gosmenta verde, que é para proteger a colônia, né? E as pessoas confundem muito com alga, né? Na verdade não é alga, é uma colônia de bactérias que cria aquele biofilme verde e geralmente precisa fazer uso de antibiótico para eliminar quando já está muito avançado. E é muito chatinho às vezes de remover do aquário. É chato. Ó, a luminária, eu desci ela um pouco, tá? Ela está mais próxima do espelho d'água para poder dar um pump melhor nessas plantas, porque elas são as plantas vermelhas que eu escolhi, né? Então, para que elas mantenham esse vermelho, eu preferi baixar um pouco a iluminação. O filtro é o mesmo, eu só fiz ali a adição aqui de alguns componentes de filtragem mecânica, tá? Mas nada demais.
a mídia biológica é a mesma. E é isso, galera, gostei bastante do resultado. Óbvio, esse aquário ainda vai ter uma maturação, né? Mas eu peguei plantas que já estavam modificadas, com exceção da Rotala Green. Essa Rotala Green ela ainda vai modificar bastante, mas as outras já estavam bem modificadas. E a gente volta mais pra frente aí pra fazer a atualização desse aquário aqui e também do Neocaridinas, que já tá diferente, ó. O Neocaridina tá bacana já, ó, uma semana esse aquário tá completando hoje. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas esse aquário aí que o Matheus tá mostrando agora tá com uma semana de vida. E já mudou bastante. Já mudou, as plantas já deram uma encorpada, né? Você pode ver aqui, ó, olha o espaço entre o carpete já tá diminuindo, né? Já tá começando a fechar. Então, assim, é relativamente rápido, né? Se estiver tudo certinho. Show de bola. Diegão, mais um vídeo brabo aqui. Matheus, tamo junto. Grande abraço, obrigado. Mais uma oportunidade aí de estar mostrando o trabalho no teu canal. E vamos para mais vídeos aí que eu acho que a galera tá gostando. Isso aí, com certeza. E não esquece, Diegão, Green Art Aqua Paisagem, vai estar passando aqui na tela para vocês também. Vai estar link na descrição, primeiro comentário fixado. E Ecotop Aquários, que é onde a gente está filmando esse videozão aqui para vocês. O endereço também vai estar tudo aqui na descrição. Primeiro comentário fixado para quem quiser vir fazer uma visita. Para quem não tiver condições de vir aqui visitar a loja, pode acessar lá o site www.ecotopaquarios.com.br e ainda tem um cupom de desconto maroto de 10% de desconto para quem efetuar a compra lá no site. Só lançar lá o Monster 10, já pode estar ganhando 10% de desconto. Se pagar no Pix tem mais 7. É desconto pra dedéu. Valeu, Diegão, até o próximo vídeo. Valeu, Matheus. Tamo junto.